Agora, a nossa última apresentação do dia é do Newton Carlos Fonte Moraes, da UFSCar, com o título de Pessimismo e Sabedoria de Vida em Arthur Schopenhauer, uma proposta didática para o ensino médio. Bem-vindo, Newton. Obrigado, Helena. Todo mundo me ouve? Ok, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e cumprimentar os nobres colegas aqui presentes e também de modo remoto, os mediadores Helena, Alfredo Storck e toda a comissão organizadora do evento. Eu sou o Newton, sou discente do Prof. Filho da UFSCar, sou professor de ensino médio na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E a minha comunicação, ela retrata sobre o meu projeto de pesquisa ainda em desenvolvimento e que versa sobre a filosofia do Arthur Schopenhauer aplicada no contexto do ensino médio. Titula-se Pessimismo e Sabedoria de Vida, em Arthur Schopenhauer, uma proposta didática para o ensino médio. O intuito do meu projeto é apresentar uma proposta de trabalho e ensino para o ensino médio que consiste numa sequência didática que aborde alguns elementos conceituais da filosofia de Schopenhauer, tais como o egoísmo humano, o conceito de justiça, de compaixão, solidariedade e a demonologia que ele traz, né? E o nosso objetivo é trazer esses conceitos em diálogo com a tradição filosófica e com questões contemporâneas que permeiam a noção de felicidade. E a partir deles, lançar um olhar crítico, né, para a nossa realidade e para os problemas e adversidades que o mundo enfrenta nos dias atuais. Bom, para Schopenhauer, o egoísmo humano é a pedra angular do comportamento dos indivíduos, né? A busca incessante por satisfação pessoal, a afirmação da vontade de vida de um em detrimento da vontade de vida do outro, a incessante satisfação dos desejos do homem, os conflitos resultantes disso, né? As paixões humanas, as inclinações resultantes desse egoísmo, né? Que se desvela nos homens, tudo isso é o que vai definir o modo, segundo Schopenhauer, tudo isso é o que vai definir o modo como a vida humana se desenrola, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E as consequências desse egoísmo nas questões éticas, políticas, sociais, ambientais, né? Nós podemos facilmente constatar no nosso cotidiano até que ponto esse egoísmo pode chegar, quais as proporções que ele alcança. Ou seja, a maior parte do sofrimento humano advém da dor gerada pelas injustiças que os seres humanos praticam uns com os outros, né? Por conta, na maior parte das vezes, pelo seu egoísmo. O sofrimento humano, então, advém de um caráter inquieto, insaciável, do que Schopenhauer chama de uma essência íntima, né, permanente do mundo, a substância de todos os fenômenos que ele denomina de vontade, que nada mais é que o querer viver, um ímpeto cego e irracional presente em nós e em todas as manifestações da natureza, que se percebem como fenômeno. Para Schopenhauer, o que é real é o querer viver. No entanto, esse querer não é um elemento positivo que nos permite avançar no conceito da felicidade ou da liberdade. Pelo contrário, essa vontade de viver tem como consequência a dor vital, o sofrimento, a angústia. A vida é vontade. A vontade no ser humano se manifesta tão veementemente, né, de modo que os seus desejos são ilimitados, suas demandas são inesgotáveis. Cada desejo satisfeito dá luz ao novo, nenhuma satisfação seria possível no mundo, né, suficiente para silenciar as nossas demandas. E além desse caráter volitivo, o ser humano também sofre, tem um sofrimento advindo da dor gerada pelas injustiças que os seres humanos praticam uns com os outros por conta do seu egoísmo, né? Como consequência dessa busca incessante de satisfação dos desejos, o homem vive em constante conflito consigo mesmo e com os outros. Ao passo que cada indivíduo busca a sua vontade de vida, né, em detrimento dos demais. Segundo Schopenhauer, seria o motivo porque cada um quer tudo para si
que é tudo possuir e tudo dominar, culminando no desejo de aniquilar tudo aquilo que se opõe à resistência. Resultado disso seria o despontar de um trágico cenário robesiano, né? Mesmo sem o elemento metafísico, né? Aqui com Schopenhauer já existe o elemento metafísico, né? Num cenário que reina o egoísmo, a injustiça, a violência, a astúcia, a guerra de todos contra todos. Schopenhauer, em oposição a Leibniz, constrói a máxima de que nós vivemos no pior dos mundos possíveis. Pois se fosse de outro modo, né, se o mundo fosse um pouco pior, não seria possível a própria existência humana. O fato é que, devido à leitura que ele faz do homem, da sociedade, somando-se a uma visão absurda da vida, também do mundo, né, o ser sem necessidade, a dor sem necessidade, tais intuições que vai imprimir um aspecto de desencanto e melancolia, que perfaz assim, o traço mais marcante da sua obra, né? Por isso ele é considerado um pessimista. No entanto, numa ótica assim, de ensino, de filosofia, vale conceituar, né? Discutir o conceito de pessimismo filosófico, né? Interpretado de modo diferente, o sentido de cidade comum, ou na linguagem literária e poética. Né? Não se trata de uma intuição influenciada por sentimentos subjetivos, ou ainda uma atitude lírica, egocêntrica, de lamento sobre as dores do mundo, ou de ocupar ou do lugar que se ocupa, né, um lugar desconfortável dentro do mundo. Mas se trata de uma constatação baseada exclusivamente em observação e que considera a sensação individual como um objeto entre outros objetos. Dessa forma, seria uma espécie de juízo de valor ou cálculo axiológico sobre a valoração da vida, chegando-se à constatação de que no mundo há mais dor e sofrimento do que prazer e felicidade. Portanto, racionalmente, o não ser no mundo seria preferível ao ser. No entanto, né, numa discussão em sala de aula, temos que chegar à conclusão de que nós fazemos parte, apesar disso, nós fazemos parte do mundo e é preciso viver. E para isso, o Schopenhauer ele traz alguns elementos. Né? Para ele diria que a chave para decifrar o mundo seria o autoconhecimento da vontade, seja por meio de uma intuição empírica ou por meio de um mergulho em si mesmo, que nos permitiria um contato com a nossa essência íntima, o nosso querer, trazendo o reconhecimento do egoísmo e da maldade como tendências intrínsecas do caráter humano. O filósofo, então, ele sugere, né, alguns caminhos que vão desde o ascetismo, como negação da vontade, ou através da contemplação estética, da arte, como consoladora dos tormentos impostos pela vontade, ou através do sentimento de compaixão, né, que se dá quando tomamos consciência de que somos, na realidade, uma única unidade essencial. Passamos a perceber o outro como parte nossa, e aí quebra-se a barreira da individualidade, o que ele chama de véu de Maia, né? Quando você percebe o outro, sofre com o outro. No entanto, uma questão que se faz pertinente, né? A afirmação de que esse seria o pior dos mundos possíveis, poderia servir como uma provocação e reflexivo sobre o contexto, né, que nós vivemos, isso numa prática em sala de aula. De outro modo, o pessimismo filosófico, para além de um quietismo, poderia contribuir para uma leitura, uma melhor leitura e compreensão da realidade contemporânea. Nesse contexto de ensino de filosofia, voltada para o ensino médio, então, nós pretendemos problematizar questões da realidade política e social a partir do pessimismo, né? Que, ao nosso ver, diferentemente de ser um quietismo, uma aceitação resignada do mundo, pode ser apropriado como um instrumento crítico capaz de contribuir para uma melhor interpretação e compreensão, né, do mundo e suas circunstâncias.
mirando a realidade humana com um olhar de censura, negação, inconformismo diante das injustiças e crueldade que vivemos. Então, além disso, nós pretendemos analisar e refletir, né, com os alunos o que nós podemos fazer, né, como podemos agir a partir dos problemas encontrados. Para isso, nós temos à disposição, né, elementos da obra de Schopenhauer que pode nos orientar no sentido de conferir um significado moral ao mundo, ou também fornecer alguns elementos práticos sobre como podemos conduzir a vida, né, da maneira mais agradável ou menos infeliz. Isso daí seria uma praxis presente na sua demonologia. E seria através do sentimento de compaixão, então, que o Schopenhauer ele encontra um sentido moral para o mundo. E ele vai fundamentar a sua ética, baseado na compaixão, e procurou, ao longo na própria experiência humana, as ações com autêntico valor moral, livre de egoísmo, ou seja, ações genuinamente desinteressadas, né, e depois, em um segundo momento, ele busca revelar qual é o fundamento que move o homem a esse tipo de ação livre, desinteressada. E segundo ele, o valor moral de uma ação está intimamente relacionado à ausência de motivação egoísta do ato praticado. E ele enxerga no sentimento de compaixão a possibilidade de supressão do egoísmo humano. A capacidade de se praticar um ato cuja motivação última consiste em agir ou omitir em prol do bem-estar do outro, como se fosse a si mesmo, né? A quebra da barreira da individualidade. E nós nos identificamos pelo sentimento de compaixão e solidariedade e podemos compreender a dor, o sentimento de injustiça do outro, tal como em nós mesmos. Um outro aspecto relevante diz respeito ao seu conceito de justiça, de caráter que possui um caráter negativo, né? Consiste na negação dos atos injustos, onde, atrelados aos atos compassivos e caritativos, nós podemos extrair a máxima: não prejudique ninguém, antes ajude todos que puderes. Aqui a justiça para ele seria não praticar atos injustos, né? Por fim, nós pretendemos analisar alguns elementos da sua eudemonologia, né, através da sua praxis, contida na sua obra tardia, intitulada Parerga e Paralipômena, de 1851, num texto chamado Aforismos para a Sabedoria de Vida. Essa referida obra tem algumas miscelâneas de conselhos, práticas e exortações, conceitos e máximas que pretende nos orientar para uma possibilidade de conduzirmos a vida de modo a experimentarmos a menor intensidade de sofrimento e assim, sobretudo, evitar o cometimento de atos injustos e a dor, né, as dores nossas e alheias. Esse texto ele dialoga bastante com questões atuais, né, principalmente a questão tratada por eles referente ao que o homem representa na opinião dos outros. Eu acho isso muito, muito atual, de fácil diálogo com os alunos, porque no mundo em que hoje nós vivemos, em que tudo é instagrammável, tudo é postável, tudo a opinião dos outros que vale, então eu acho que dialoga bastante numa prática de ensino, né? E quanto ao enquadramento desse conteúdo dentro do referencial teórico do novo ensino médio, né, estabelecido aí pela BNCC, pela OCN e também pelo currículo paulista, né, nós temos aqui o intuito de contemplar a competência 5 da BNCC, a competência para ciências humanas, sociais aplicadas, né, para o ensino médio, que busca, né, a competência 5 busca requer, né, identificar e combater diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos, solidários e respeitando direitos humanos. E também a habilidade 502, né, que busca analisar as situações da vida cotidiana
estilos de vida, valores, condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância, discriminação, identificando e promovendo direitos humanos, a solidariedade, o respeito e as diferenças das liberdades individuais. Traçando, então, uma sequência didática que contemple essa competência e essa habilidade, né, nós pretendemos aí, inicialmente, apresentar de forma expositiva, né, e dialógica, a filosofia da vontade, seus principais conceitos, partindo-se do pessimismo filosófico, com o intuito de provocar uma leitura de mundo, né, e da realidade. E, após um segundo momento, pretendemos problematizar as relações éticas, políticas e sociais, buscando identificar essas diversas formas de manifestação de injustiça e egoísmo, a partir da observação de fatos e fenômenos reais, encontrados aí no nosso cotidiano, nas mídias, nos diversos veículos de comunicação, e traçar uma relação direta desses atos com o sofrimento humano. Por exemplo, trabalhei recentemente aí as questões veiculadas nas principais mídias de comunicação, a questão em um único dia, num único veículo de comunicação, nós podemos observar notícias, por exemplo, do tipo: 70 crianças morrem de fome num orfanato no Sudão, e 600 mil toneladas de grãos são queimados após ataque russo a um silo de conservação na Ucrânia. Então, a partir daí, já dá uma provocação, né, de como há uma irracionalidade no mundo, né, no agir humano, né, seja por questão de egoísmo, seja por questão econômica, social. E aí, a partir desses referenciais, né, nós buscarmos construir conceitos, né, dialogando também com questões materiais, com questões metafísicas, né, não só traçar uma linha fechada da filosofia schopenhaueriana, mas trazê-la ao debate, porque, ao meu ver, também ela é pouco contemplada no ensino médio. Tá? Então, nós precisamos em se apropriar de elementos que possam nos orientar, né, no enfrentamento de adversidades, articulando um diálogo, né, com diversas narrativas e teses sobre justiça social, solidariedade, igualdade, equidade, em diferentes períodos históricos e dentro da tradição filosófica, né. E, por fim, quanto à aplicação metodológica, né, nós consideramos que, como eu disse, o grande desafio no ensino da filosofia não é reduzi-la a seus conceitos, né, ou seja, é importante ver que a história da filosofia tem um certo desenvolvimento, seus pensadores têm suas peculiaridades, né, a partir dos problemas tratados pelos diversos autores e períodos, né. No entanto, né, a filosofia não é um saber castrado, estático, né, como bem ressalta o Walter Corran, né, filosofia é problema e conceito. Ela torna problemático o que era normal ou natural, né, e busca pensar conceitualmente essa problematicidade da experiência do humano no mundo. Então, nessa esteira que segue. A minha pesquisa ainda está muito mais elaborada do ponto de vista teórico do que do ponto de vista prático, tá? Ainda falta desenvolver muito essa questão da aplicação na prática, mas mais ou menos nessa esteira que segue. Eu agradeço e fico à disposição para questionamentos. Obrigado, Newton. Newton, eu vou fazer uma pergunta só para ver se eu consigo recuperar algumas coisas que tu falaste, porque ela cortou um pouco a tua conexão, tá? Ou a minha, não sei. Então, só para ver se eu entendi um pouco a proposta. Tu parte, então, tu reconstróis o pensamento do Schopenhauer, mostrando, bom, que há um fundamento da dor, das injustiças e do sofrimento humano ligados à noção de egoísmo, e que isso pode ser superado, em última instância, pela noção de compaixão,
que é a superação do egoísmo, e a negação dos atos injustos, que vai em direção à ideia de justiça, né? Então, reconstrói, claro, com muito mais detalhe do que eu acabo de fazer, e depois tu propões a intervenção em três momentos, né? A parte mais teórica de reconstrução da filosofia da vontade, a segunda parte trazendo para os debates mais éticos, sociais e políticos. E nessa parte eu fiquei um pouco perdido, porque com a reconstrução do pensamento do Schopenhauer, o que tu tens é uma dupla caracterização, né? Uma caracterização dos problemas do mundo como fundados em características do indivíduo, em características morais do indivíduo. 2, a solução está também numa característica moral, que é a compaixão. E depois tu passas para, isso talvez fosse um pulo que eu perdi, para a análise de problemas políticos. E esses problemas políticos não envolvem apenas só características morais dos indivíduos, envolvem arranjos que certamente vão envolver outros conceitos. É claro, quando tu apresenta o conceito de felicidade e esse modo de pôr-se no mundo, buscando evitar justiças e superar o próprio egoísmo, isso eu entendo. A parte política ficou mais solta para mim. Então, tu poderia recuperar, por favor? Sim, veja bem, discutir questões políticas, sociais, né, não do ponto de vista moral, individual, mas partindo-se de um pessimismo, né, de uma irracionalidade do mundo, do homem, né, e também pela lógica individualista, a apropriação do querer humano por interesses políticos e mercadológicos, por exemplo, né. Hoje em dia nós vivemos um consumismo exacerbado, uma política de dominação do querer humano, né. Isso envolve também diálogos com outras filosofias, com outros aportes teóricos, não só schopenhauerianos, né? Por isso que a minha intenção é partir dessa visão, desse pessimismo, como uma abertura de discussão temas contemporâneos, né? Não sei se deu para explicar razoavelmente. Sim, e aí tu deverias integrar outros elementos, é isso que está dizendo, né? Sim, possivelmente, dialogar com outras questões, outras questões filosóficas também. Sim. E tu tens ideia quais seriam? A questão da autoridade, por exemplo, dá para fazer um link com a compaixão, porque na época do Schopenhauer não existia o conceito de alteridade, né? Não sei se eu consegui responder, professor, mas... Cortou um pouquinho para mim, mas obrigado, acho que eu consegui entender, sim. Obrigado, Nilton. Eu agradeço. Muito obrigado. Newton, a mesma questão que eu fiz há pouco, tem alguma proposta de intervenção? A minha proposta é uma sequência didática, né? Mais voltada para os últimos anos, para o último ano do ensino médio, né? E que visa contemplar aí uma sequência de 5 aulas, sendo dividida primeiramente numa parte mais expositiva e conceitual, definições de conceitos, né? E depois uma prática mais dialógica, né, que é de debate, estudo de caso, questões contemporâneas, e por fim, mas é basicamente essa sequência didática.